Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wagner Pinheiro do canal Física Club e na aula de hoje a gente vai estar discutindo um pouco sobre o que é um movimento vertical, o que é um lançamento vertical, o que é um movimento de queda livre e suas particularidades. É importante deixar já alguns avisos que, veja só, na descrição do vídeo vai ter meu Instagram e também vai ter um link do canal do Telegram, da onde eu disponibilizo todo o material do canal. Então, vai estar lá. Esse material em PDF vai ter também uma lista de exercícios com mais de 10 questões para vocês brincarem e também vai ter lá também já a resolução comentada de cada exercício. Então, é muito importante que você vá lá e entre dentro do Telegram para que você receba esse material de aula. Outra coisa também muito importante, se inscreva no canal. Eu pareço que clichê de YouTube, mas se inscreve no canal. Dá um like no vídeo, porque vai ajudar muito outras pessoas também a receberem esse material gratuito e também vai estar ajudando o canal a crescer e vai me ajudar. Então é isso, pessoal. Vamos para a aula. Bom, pessoal, vamos agora entender o que é movimento vertical. Vejam só, anteriormente a gente já tinha discutido que um objeto se deslocando, quando ele estava se deslocando na horizontal, a gente tinha que esse objeto ele apresentava dois tipos de movimento. Ou o movimento era um movimento uniforme, ou era um movimento uniformemente variado. Na verdade, então a gente tinha esses dois tipos de movimento. Em um movimento, esse cara daqui, ele tinha velocidade constante, e no outro tipo de movimento, que era o variado, ele possuía aceleração. E o que é aceleração? Aceleração, como a gente já viu em aulas anteriores, é a variação da velocidade em decorrência do tempo. Então, quando eu tenho uma mudança de velocidade em decorrência do tempo, eu vou ter um movimento uniformemente variado. Beleza? Isso era quando a gente trabalhava no movimento na horizontal. Quando eu estou trabalhando agora com o movimento na vertical, vai mudar algumas coisas. Quais são as coisas que vão mudar? Primeiro, quando eu tenho um objeto na vertical, a gente vai sempre estar presente um tipo de aceleração especial. E essa aceleração já classifica o movimento na vertical como sendo um movimento uniformemente variado. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar aí, é que quando o objeto ele está na vertical, esse movimento ele vai ser um movimento uniformemente variado. Por quê? Quando eu tenho um objeto que ele está se deslocando na vertical, naturalmente na superfície terrestre surge uma força de interação chamada interação gravitacional. E essa interação gravitacional faz com que surja uma aceleração. E a gente vai estudar ainda isso no canal, que quando eu tenho força, eu tenho aceleração. Isso são leis da dinâmica que a gente ainda vai estudar. Ok? Então, todo objeto próximo à superfície terrestre, ele vai sentir essa aceleração. Essa aceleração gravitacional, a gente vai estar descrevendo e chamando ela pela letra G, ok? Qual é a vantagem dessa aceleração? A vantagem dessa aceleração é que, Wagner, o que quer dizer quando a minha aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado? Eu quero dizer o seguinte, que quando o objeto ele está caindo, vamos supor que esse objeto aqui que eu estou analisando inicialmente, a velocidade inicial dele seja igual a zero. Quando passa 1 segundo de queda, esse objeto agora, após 1 segundo, ele vai aumentar a sua velocidade. Em quanto? Em 10. Então, a velocidade agora, depois de 1 segundo, vai ser igual a 10 metros por segundo. Passou mais 1 segundo, ele andou mais um pouco, a sua aceleração vai também sofrer uma alteração, ela vai aumentar. Agora, a sua velocidade ela vai ser igual a 20 metros por segundo. Beleza, pessoal? Então, a aceleração gravitacional é isso. Quando o objeto ele está em queda livre, a sua velocidade ela tende a aumentar em torno de 10 em 10 metros por segundo. Outra coisa interessante, esse valor que a gente está associando para a gravidade é um valor de aproximação. A aceleração gravitacional na superfície terrestre ela tende a mudar com a localização geográfica do meu objeto. Então, quando eu estiver na linha do Equador, eu vou ter um valor de aceleração diferente, por exemplo, se eu estiver próximo ao Polo Norte ou Polo Sul, ou mais abaixo da linha do Equador. Por quê? Porque quando eu estou numa região onde a minha altitude ela modifica, a interação gravitacional tende a mudar pouco, mas ela tende a mudar. Por exemplo, há regiões você pode procurar no Google, há regiões no globo terrestre que minha aceleração gravitacional ela vai ser igual a 9,74. Em outras regiões, ela é igual a 9,84. Então, há uma variação, às vezes,
pequena da aceleração gravitacional, mas é uma pequena variação. Para a base de cálculo, a gente vai estar utilizando a aceleração igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Entenderam aí? Então, repetindo, o movimento vertical é um movimento que ele sempre vai ser uniformemente acelerado por conta da ação da gravidade, que gera uma aceleração, ok? E essa aceleração ela sempre vai ser constante, e para a gente, para facilitar nossos cálculos, eu vou considerar ela sendo igual a 10, tudo bem? Vamos agora continuar a aula. Já que a gente já sabe o que é um movimento uniformemente variado, já sabe como é que vai ser descrito o movimento na vertical, é interessante a gente revisitar algumas fórmulas que a gente já estudou no movimento uniformemente variado. Quais são elas? São deslocamento, o de velocidade e a equação de Torricelli. Veja, se nessas condições o movimento está se deslocando na vertical, surge a aceleração da gravidade, as fórmulas que a gente viu anteriormente continuam sendo válidas, porém, a gente vai ter que mudar apenas algumas letrazinhas que aparecem nessas equações. Então, vejam só. A equação horária do deslocamento, ela sofre uma pequena mudança. Normalmente, quando a gente está trabalhando na horizontal, a gente reescreve. Em vez de ser ΔS, a gente coloca um ΔH. Ou simplesmente um H. Ô Wagner, por que H? Porque esse H vem da palavra em inglês altura. Então, H significa aqui, ó, altura. Tudo bem? Então, toda vez que você estiver trabalhando com física, aparecer um H, normalmente, esse cara daí está se referindo à altura. Então, veja só. Em vez de ΔS, vai ser ΔH. O V pode ser ainda com V0, normal, vezes T. Mas, veja, a aceleração, antigamente a gente colocava a letra A. Já no movimento vertical, essa aceleração sempre vai ser igual a G. Ou, na maioria dos casos, sempre vai ser G. Então, a gente vai colocar aqui, em vez de A, vai ser G, dividido por 2, vezes T quadrado. Olha que bacana. Nessa equação aqui, qual é a vantagem dela com relação à outra? Que, em todos os casos, a gente vai ter que a minha aceleração vai ser igual a G e sempre vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. É claro que se a gente vai trabalhando com um planeta, sei lá, algum corpo celeste que possui massa diferente da Terra, esse valor da aceleração gravitacional tende a mudar. Mas se a gente vai trabalhando na superfície terrestre, a gente pode considerar igual a 10 para a base de cálculo, beleza? Então, essa daqui é a equação horária do deslocamento no movimento vertical. E a minha velocidade? Minha velocidade, ó, minha equação horária vai ser praticamente a mesma. Só que a única diferença é que agora esse A, em vez de ser A, vai ser igual a G. Ou seja, minha velocidade vai ser igual à velocidade inicial mais G vezes T. Esse mais ou menos aqui que eu coloquei na fórmula é porque o meu valor de aceleração eu posso considerar como sendo mais ou posso considerar como sendo menos em algumas situações, beleza? Eu vou explicar mais à frente o porquê disso, tudo bem? Mas eu posso ter um mais ou menos. Ô Wagner, por que mais ou menos nessa equação? É que em algumas situações eu posso ter um movimento acelerado ou posso ter um movimento retardado. Quando é um movimento acelerado, eu vou ter que minha aceleração ela é positiva e quando eu tenho um movimento retardado, minha aceleração vai ser negativa. Agora vamos ver a equação de Torricelli. Como é que fica a equação de Torricelli? A equação de Torricelli, pessoal, vai ficar praticamente igual. Só que a única diferença é que eu vou mudar. Em vez de ser ΔS, vai ser ΔH. Em vez de ser A, vai ser G. Ou seja, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔH. Ou simplesmente H. Beleza, pessoal? Então, essas daí são as equações que a gente vai estar trabalhando agora no movimento uniformemente variado na vertical. Bem? Então, essas são as principais equações que a gente vai estar utilizando. Nada de novo, vai ser as mesmas equações que a gente usava anteriormente, só que com adaptação. Bem simples, né? Agora, vamos lá continuar. Ô Wagner, a gente pode ter no movimento vertical alguns tipos de movimento. Quais são esses tipos? O primeiro tipo de movimento que eu vou analisar com vocês é o movimento de queda livre. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse cara daí para poder identificar quando o meu movimento é um movimento de queda livre em questões. Então, primeira coisa, o movimento de queda livre é que, quando eu estiver trabalhando o movimento em queda livre, a minha velocidade inicial ela vai ser igual a zero. Então, quando você estiver lá, ó, o objeto ele partiu do repouso, o objeto ele foi solto, o objeto foi largado, alguma coisa do tipo, eu vou ter que a minha velocidade inicial ela vai ser igual a zero, ok? A minha velocidade inicial vai ser igual a zero. E as minhas contas ficam muito mais simples, ok? Lembrando que, quando eu tiver a minha velocidade inicial igual a zero, eu já posso caracterizar esse movimento em queda livre.
E olha que bacana o que acontece com minhas contas. Quando eu estou trabalhando com esse cara daqui, e já que eu sei que minha velocidade inicial é igual a zero, as equações anteriores que a gente viu se tornam muito mais simples. Por exemplo, ΔH é igual a V0 vezes T mais G vezes T quadrado dividido por 2. Veja, como a minha velocidade inicial é igual a zero, então esse termo daqui, pessoal, ele some, isso aqui vai para zero. Ou seja, ΔH vai ser igual a G vezes T quadrado sobre 2. Qual é a vantagem disso? Pô, o valor da gravidade de G, a gente sabe, sempre vai ser igual a 10 para a base de cálculo, 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, nesse tipo de configuração de queda livre, a gente tem uma grande vantagem. Qual é a grande vantagem? Que eu só preciso saber o intervalo de tempo e eu consigo descrever qual é a altura de queda. Se eu sei a altura de queda, eu sei o tempo que ele gastou para cair. Então, eu vou só precisar trabalhar aí, ó, com duas variáveis, a altura e o tempo, ok? Então, ó, eu vou ter aí que minhas equações ficam muito mais simples. Esse ΔH, eu posso ainda simplificar só colocando apenas um H, viu, pessoal? Não fique preso muito a esse delta aí, não. Posso simplesmente colocar que é H é igual a G vezes T quadrado sobre 2. Então, eu posso ter essa configuração. Quando eu tenho que o objeto ele é solto e largado, ele parte do repouso no movimento vertical, eu configuro ele como sendo um movimento de queda livre. Então, pessoal, facinho, né? Daqui a pouco a gente vê algumas questões. Agora a gente vai analisar, e quando eu estou lançando um objeto, o que é lançar? É você fornecer uma velocidade inicial para o meu objeto, dando ele na vertical. Então, veja, aí vai ter duas possibilidades, né? Primeira possibilidade é quando o objeto está subindo, e quando o objeto ele está subindo, a gente vai ter uma característica bacana já para analisar. Qual é essa característica? É que, veja só, se o meu objeto ele está subindo, deixa eu pegar aqui um lápis de quadro, kit de professor, sempre tem um lápis de quadro próximo. Então, veja, quando o meu objeto ele está subindo, eu vou jogar um objeto, para esse objeto, ele salte da minha mão, saia da minha mão e chega até uma determinada altura, eu tenho que fornecer a esse objeto uma velocidade inicial. Então, toda vez que a gente está lançando algum objeto na vertical e esse objeto estiver subindo, ele vai chegar até um determinado ponto e ele vai, a partir desse ponto, começar a retornar ao seu ponto de origem. Por quê? Olha para cá, para essa imagem. Veja, quando eu tenho um objeto subindo, esse objeto, quando ele está subindo, ele ainda vai estar sob a ação da minha gravidade. Ou seja, eu vou ter a aceleração da gravidade, e a aceleração da gravidade sempre aponta para baixo. Ou seja, ele vai estar com a velocidade apontando vetorialmente para cima, porém a minha gravidade, no momento que ele está subindo, vai ser contrária. Se minha gravidade é contrária à aceleração, eu vou ter um movimento retardado. Então, ó, quando o objeto ele está subindo, a aceleração da gravidade vai estar contrária, fazendo com que esse objeto vá diminuindo seu valor. E vai diminuindo, até chegar à sua altura máxima. Então, quando você lê alguma questão de física, o objeto chegou até a altura máxima, qual é o tempo que ele leva para chegar até a altura máxima? Quando ele chega na altura máxima, a sua velocidade naquele momento vai ser igual a zero. Então, ó, quando o meu objeto ele estiver na altura máxima, vamos supor aqui que ele está subindo, ele chega aqui até o ponto máximo, então sua velocidade no ponto mais alto vai ser igual a zero. Esse cara daqui, ó, neste ponto, quando a minha velocidade for igual a zero no lançamento vertical, isso quer dizer que nesse ponto eu vou ter a minha altura máxima. Beleza, pessoal? Aí quando ele chega nessa altura máxima, que ele para momentaneamente, ele começa a retornar ao solo. Quando ele começa a retornar ao solo, que a gente vai ver no próximo slide, ele vai estar agora com a velocidade vetorial apontando para baixo, acelerado. Neste momento, ele começa a aumentar o valor da sua velocidade ao longo do tempo. Então, vai do zero e vai aumentando. Quando ele está na altura máxima e ele começa a voltar ao solo, nesse momento eu posso caracterizar como sendo um movimento de queda livre. Então, ó, chegou na altura, vê que sacada massa. Quando ele chegou na altura máxima e ele começa a retornar ao solo, a partir desse momento, se eu configurar a partir daí, eu vou ter um movimento em queda livre. E qual a vantagem de eu ter um movimento em queda livre? A vantagem de ter um movimento em queda livre é que minha equação, ó, de altura, ela é bastante simples. Ou seja, H vai ser igual a G vezes T quadrado sobre 2. Então, quando ele falar para vocês que ele quer que
ele quer saber qual é a minha altura máxima, eu só preciso usar a equação anterior que a gente já sabe, ó. Ou seja, eu só vou precisar utilizar h máximo, que é a minha altura máxima, vai ser igual a g vezes t quadrado sobre 2. Ou seja, se eu sei o tempo que ele leva para chegar até a altura máxima, eu só substituir na fórmula e encontro a minha altura máxima. Okay? Então, a gente pode brincar um pouco com o movimento em queda livre nesta configuração de lançamento. Bom, isso aí é quando ele está subindo. Eu vou ter algumas configurações. Qual é a configuração? É que se eu lanço um objeto verticalmente para cima e ele está retornando ao ponto inicial, quando ele retorna ao ponto inicial, eu vou ter que minha velocidade naquele momento vai ser igual à do lançamento. Então, se eu joguei um objeto, ele está aqui na minha mão, eu jogo esse objeto, ele vai retornar com a velocidade inicial, beleza? Quando eu estou descendo, como falei anteriormente, eu vou ter que minha aceleração ela vai ser no mesmo sentido que a velocidade, então meu movimento ele vai ser acelerado, ou seja, minha velocidade tende a aumentar ao longo do tempo. Aí vem algumas considerações importantes. Nas equações anteriores, a gente vai ter que levar em conta o sinal, vetorialmente, da minha aceleração gravitacional. Por que a gente muda o sinal da aceleração gravitacional e não da velocidade? Vejam só, para facilitar os cálculos, a gente considera que quando meu objeto ele está subindo, eu vou ter que minha gravidade vai ser negativa. Eu coloco menos nas minhas fórmulas. Já quando ele estiver descendo, eu coloco mais, ok? Mas sempre considere a minha aceleração negativa, porque ela sempre, vetorialmente, está apontando para o centro da Terra, beleza? Mas nessas configurações de lançamento, eu aconselho você, se ele estiver subindo, coloque o valor da aceleração gravitacional negativo. Se estiver descendo, coloque positivo. Porque assim você não precisa mexer tanto vetorialmente com o valor da minha velocidade, ou o sentido da minha velocidade. Ok? Bom, vamos continuar, né? Aí vê que bacana. A gente já viu o lançamento vertical, a gente já viu o movimento em queda livre, só que eu tenho um princípio muito bacana que a gente vai utilizar na próxima videoaula, quando a gente for trabalhar com lançamento horizontal e lançamento oblíquo, que é o princípio de Galileu sobre a queda dos corpos livres. E essa daqui é massa, e que vale muito a pena a gente saber. Foi o seguinte, Galileu, ele pegou e fez um experimento que ele verificava que os objetos, eles caem ao mesmo tempo. Ou seja, se eu pegar um objeto muito pesado, uma bola de chumbo, e eu pegar uma bola, se eu soltar uma bola de plástico, uma bola de chumbo, se eu soltar, antigamente, as pessoas tinham a ideia de que o objeto que fosse mais pesado, tivesse uma maior quantidade de matéria, iria chegar com um tempo maior ao solo. Mas isso é falso, é fake. Por que é fake? Porque Galileu demonstrou que a queda dos corpos independe da sua massa. Ou seja, se eu pegar um objeto pesado e um objeto mais leve, eles vão cair ao mesmo tempo. A bola chega mais rápido ao chão do que a folha de papel. Por que isso acontece? Porque todos os objetos eles estão submetidos a uma resistência devido ao ar. Então, quando eu tenho um objeto que ele está tritando aqui com o ar vai exercer uma resistência contra esse material. E essa resistência, pessoal, ela depende basicamente e quase exclusivamente da geometria do meu material. É por isso que quando o cara que está pulando de paraquedas, vê que massa, quando ele inclina o corpo e ele joga o seu corpo, ele caindo de cabeça, o que vai acontecer? Ele tende a aumentar a sua velocidade de queda. Quando ele inclina o corpo e abre os braços, a sua área de contato ela tende a aumentar. Quando a área de contato ela tende a aumentar, a minha resistência do ar ela vai aumentar, fazendo com que o tempo de queda diminui. Então, quando o paraquedista ele está saltando, ele tem como manipular o tempo de queda e sua velocidade só mudando a posição do seu corpo, beleza? Então, a gente vai ter aí que o princípio de Galileu, ele fala que todos os objetos na superfície terrestre, eles possuem o mesmo tempo de queda. Então, gravem isso aí, anotem isso aí, porque é muito importante. Tudo bem? Agora, vamos fazer algumas questões para a gente fixar o conteúdo que a gente está vendo aqui, ó. Então, vamos lá para a primeira questão, beleza? A primeira questão, ele fala, ó, considerando que a massa e as dimensões dessa estrela são compatíveis às da Terra, espere-se que a aceleração da gravidade
que atua em corpos próximos à superfície de ambos os astros seja constante e de valor muito diferente. Suponha que é um corpo abandonado. Veja só, quando ele fala corpo abandonado, objeto largado, subentende-se que a minha velocidade inicial é igual a zero. Então, ó, falou corpo abandonado, parte do repouso quer dizer que sua velocidade inicial é igual a zero. Fala aqui, ó, de uma altura de 54 metros da superfície da estrela. Apresenta um tempo de queda de 3 segundos. Desta forma, pode-se afirmar que a aceleração gravitacional da estrela é de... Veja, ele quer saber aí qual é a aceleração gravitacional dessa estrela. Quais as informações que eu tenho? Eu sei que o objeto ele parte do repouso. Se ele parte do repouso, sua velocidade inicial é igual a zero. Eu sei que a sua altura, a de queda, é igual a 54 metros e que o tempo de queda é igual a 3 segundos. Beleza? Veja, se ele parte do repouso, entende que ele está no lançamento de queda livre. Qual é a fórmula que eu utilizo quando tem um lançamento de queda livre? É que minha altura vai ser igual a gravidade vezes t quadrado dividido por 2. Veja que bacana. Se isso aqui é verdade, eu vou ter que... Esse 2 está aqui. Já vou substituir, beleza? Então, eu vou ter aqui ó, que minha altura é igual a 54 metros. G, eu não sei. Ô, Wagner, mas G não é igual a 10? Nessa situação aqui, como eu tenho um astro diferente, então não vai ser igual a 10. A gente vai descobrir quanto é que é esse valor de G aqui. Dividido por 2 vezes T, que é 3 elevado ao quadrado. Vamos lá, pessoal. Se o 2 está aqui dividindo, ele vem para cá fazendo o quê? Ele vem para cá, ó, multiplicando, vai fazer a operação inversa. Então, eu vou ter aqui, ó, que vai ser igual a 54 vezes 2. G vai ser igual a 54 vezes 2. Se esse cara daqui, ó, esse t ao quadrado está aqui multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Já lembrando que 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Então, a gente já pode substituir aqui. Ó. Então, isso aqui vai ser igual a 9. Vou tirar meu rosto aqui para não... Então, eu vou ter aqui ó, que G vai ser igual a 54 dividido por 9. Dá quanto, pessoal? Vamos fazer aí a contazinha rapidinho. Quanto é que dá? Ah, Wagner, eu não sei a tabuada de 9, eu sou muito ruim de conta. Eu vou dar uma dicasinha aqui para vocês. Ó. Quando eu estiver trabalhando com a tabuada de 9, eu sei a tabuada. Como é que eu faço? Eu vou colocar aqui, ó, do 0. Você coloca do 0 até o 9. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Você contou até de 0 a 9, você vem contando aqui, ó, voltando. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa daqui, pessoal, é justamente a tabuada do 9. Então, você pode usar isso aqui em prova constantemente. Então, você está trabalhando com alguma questão, ó, faz a tabuada aqui do 9 e você vai ter todos os valores e todas as multiplicações de 9. Então, veja. 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3, 9 vezes 4, 9 vezes 5, 9 vezes 6. Então, 9 vezes 6 é 54. Então, aqui 54 dividido por 9 vai ser igual a 6. Sobra aqui o 2. 6 vezes 2 é igual a 12. Então, ó, a minha aceleração gravitacional dessa estrela vai ser igual a 12 metros por segundo ao quadrado. Alternativa correta, letra C. Bacana, questão bem facilzinha, né? A gente consegue observar aí nessa questão que quando o objeto ele parte do repouso, a gente já de cara consegue jogar essa equação que minha altura vai ser igual a gravidade vezes t ao quadrado dividido por 2. Vamos agora para mais uma questão? Gostaram aí da dicasinha do 9? Se você gostou da tabuada do 9 aí, dá um like no vídeo. Lembrando que compartilha essa aula com todo mundo. Se inscreva no canal, ative o sino de notificação, porque eu vou estar colocando constantemente nesse período muitas aulas no canal. Além das aulas, vou estar disponibilizando todo o material gratuito para vocês. Tudo bem? Bom, vamos para a próxima questão. Nessa questão ele fala o seguinte, pessoal. Um objeto é lançado para baixo na vertical do alto de um prédio de 15 metros de altura em relação ao solo, desprezando-se a resistência do ar e sabe-se que ele chega ao solo em uma velocidade de 20 metros por segundo. A velocidade de lançamento em metros por segundo é dada por... Então, veja, ele fala que esse objeto ele é lançado de um prédio a uma certa altura. Vamos desenhar aqui rapidinho. Eu tenho aqui ó, um objeto
Quando o objeto ele é lançado, quando ele tem a palavra lançado, subentende-se que a velocidade inicial ela é diferente de zero. Quando é solto, é zero. Quando ele é lançado, jogado, a sua velocidade inicial é diferente de zero. Beleza? Então, eu não sei aqui a velocidade inicial. Depois de um certo tempo, esse objeto ele vai adquirir um certo valor de velocidade, que é de 20 metros por segundo. Olha, pessoal, ele fala aqui que a altura desse prédio é igual a 15 metros. Ele vai estar sob a ação da gravidade, que tem valor para a base de cálculo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, veja só, qual é a grande sacada nessa questão? A grande sacada nessa questão é que ele não fala o intervalo de tempo. Pessoal, se ele não fala o intervalo de tempo, ele está dizendo na sua cara que tu precisa utilizar a equação de Torricelli. Ele quer que você utilize a equação de Torricelli. Então, vamos lá utilizar a equação de Torricelli. Mas como é que é a equação de Torricelli, pessoal, quando eu estiver trabalhando com movimento na vertical? Bom, a equação de Torricelli, como a gente viu quando a gente estava trabalhando aqui as equações horárias, vai ser da seguinte maneira. Ó. V ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração gravitacional vezes a minha altura. Essa daqui vai ser a equação de Torricelli nesse tipo de movimento. Olha que bacana. Eu sei o valor da minha altura, sei o valor da gravidade, sei o valor da velocidade final, logo eu posso encontrar minha velocidade inicial. Só preciso substituir. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, pessoal, eu vou ter aqui, ó, velocidade final é igual a 20 metros ao quadrado. O valor da minha velocidade inicial eu não sei, vou colocar aqui, V0 ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, que é quanto, pessoal, vamos estar considerando sendo igual a 10, vezes a minha altura, que é igual a 15. Então, ó, quanto é 20 elevado ao quadrado? Então, veja, isso aqui vai ser igual a 400, 20 elevado ao quadrado é igual a 400, V0 ao quadrado, mais, olha que massa, 2 vezes 15 é 30, 30 vezes 10, 300. Ou seja, V0 ao quadrado vai ser igual. Se esse 300 está aqui somando, ele vem para cá, pessoal, diminuindo. Ou seja, vai para o outro lado menos. Então, isso aqui vai ser 400 menos 300. Ou seja, V0 ao quadrado é igual a 100, porque 400 menos 300. E se aqui está ao quadrado, vai para cá em forma de raiz. Logo, V0 é igual a raiz de 100. Raiz de 100 é igual a 10. Ou seja, a minha velocidade inicial de lançamento foi igual a 10 metros por segundo. Beleza, pessoal? Bom, a gente vai parar por aqui agora. É importante destacar que você se inscreva no canal. Vou estar colocando essa aula daqui, esse material completo, no canal do Telegram, que está no link abaixo. E também você pode seguir e tirar dúvidas comigo nas minhas redes sociais, está em meu Instagram. Estou no TikTok agora também. Meus alunos me encheram tanto saco que eu entrei no TikTok. Mas, enfim, você vai lá, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo. Se ficou alguma dúvida durante a aula, deixa no comentário. Eu sempre respondo todo mundo que comenta aí nos meus vídeos. Então, vai lá e comenta, tá bom?